Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a esse podcast que é uma união entre o Rachando Elenco Futebol Clube e o Salve o Corinthians, um projeto em que a gente vai cobrir as eleições do Corinthians. Eu sou Felipe Dorini. Eu sou Luiz Gattai. E eu sou o Fred Murad. Para quem não conhece a gente nas redes sociais ainda, segue todos os links que estão aqui na descrição. E hoje, para conversar com a gente nesse podcast, a gente trouxe um jornalista que cobre o Corinthians 24 horas por dia. Ele trabalhou no Lance por 12 anos e hoje é repórter do Meu Timão e comentarista do canal Gold. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo, Rodrigo Vessoni. Valeu, obrigado a vocês aí pelo convite. Prazer aí estar com vocês, hein? Vessa, pra gente começar, conta um pouquinho como é que você se interessou pelo jornalismo. Basicamente desde a sétima série, eu acho, sexta série, eu já queria ser jornalista, acho que muito por conta da paixão pelo futebol. E a minha ideia sempre foi tentar fazer jornalismo para tentar ficar no esporte, ficar perto do futebol, que eu sempre fui muito apaixonado. Então acho que aquela coisa de jogador frustrado e tal acabou me levando onde que eu posso ficar perto do futebol? O jornalismo eu acho que eu tenho condição, eu gosto tal, sempre me interessei. Tá, agora acho que é isso que eu quero. E aí desde sexta, sétima série eu já sabia que queria ser jornalista. E aí eu estudei, fiz a minha faculdade, eu fiz a FIAM, que era um campus da FMU, e estudei em 98, 99, aí tive que parar por falta de grana, terminei depois 2002, 2003, e aí em 2004 eu começo a, ainda tentando, trabalhando em sites pequenos para melhorar meu texto, e aí começo a fazer estágio ali na Rádio Transamérica, no programa Transamérica Sports, com Tomás Rafael apresentando, Bruno Prado na produção, Juninho Furacão, André Stepan, galera que hoje está em grandes veículos aí também. E aí fiquei lá como estagiário em 2004 na Transamérica, e depois eu comecei a fazer uma espécie de freela fixo lá no Diário Lance, que eu comecei lá no Diário Lance, e aí depois virei fixo no Lance, tive que sair da rádio, e fiquei lá no Lance basicamente de 2004 a 2016, deu quase 12, 13 anos de Diário Lance. Em janeiro já de 17 eu começo no portal Meu Timão, onde eu estou desde então 6, 7 aí, no principal site segmentado de notícias do Corinthians e de clubes mesmo de todo o Brasil, e agora como comentarista nesse projeto mais novo do canal Gold, comentando em vários campeonatos que são comprados os direitos e tal. Aí é um trabalho mais de comentarista mesmo. Basicamente essa daí é minha trajetória profissional nesse período todo. Então, Vessa, você sempre cobriu o Corinthians ou você já cobriu outros clubes em geral? Na Transamérica eu ficava de produção, e aí você fazia um pouquinho de tudo, mas depois no Diário Lance, já em 2004, eu já comecei basicamente a fazer Corinthians, né? Eu era uma espécie de terceiro repórter, ajudava os dois setoristas, mas por torcer pelo clube, você começa a querer se interessar mais por aquele, tentar pegar informações, curiosidades e passando para virar notícia. E aí, só um pequeno, breve período ali no Diário Lance, que eu fui editor, na verdade, né? E aí eu ficava mais no mesão, fechando o jornal, e aí você fecha, recebe material de todos os clubes e tal, e eu, um ano e alguma coisinha assim, um ano e pouco, eu fiquei ainda fazendo matéria do coisa, mas saindo menos pra rua e indo menos pro treino também. Mas basicamente, cara, já são quase 20 anos aí cobrindo o Corinthians. Lá no comecinho do Diário Lance, fiz alguns treinos em São Paulo, do Palmeiras também, eu estava chegando, começando lá no jornal, né? E aí ajudava todos os clubes quando tinha repórter de folga e tal. Mas basicamente são quase 20 anos aí cobrindo o Corinthians mesmo. E, Vesa, você falou que você fazia um pouquinho de tudo. Como é que é ter que conciliar, ter que dividir a sua paixão pelo clube e a racionalidade do jornalista? Cara, quando você tá no meio assim, isso daí é até meio tranquilo, assim. Primeiro que quando é o Corinthians, no caso, a tendência é você até ser mais
crítico, porque tem coisas no seu time que você te deixa a pé da vida e você passa a ser mais crítico mesmo, assim, quando você vê erros absurdos sendo cometidos, desmandos muitas vezes, algumas palhaçadas que você vê no dia a dia de um clube, você fala, pô, não é possível. E aí você cobrindo o seu clube do coração, aquilo vai te subir o sangue até muito mais do que outros clubes. Por isso que a cobrança muitas vezes de um torcedor, quando o cara é um setorista ou o cara que cobre o clube, ele torce para aquele clube, ele é até mais ríspido mesmo, ele é até mais crítico, porque aquilo incomoda o cara, aquilo ele não quer ver o time dele fazendo, falando português claro aqui, a cagada que o clube está fazendo naquele momento, aquilo te deixa louco e você começa a querer explicar, externar, mostrar para o torcedor, fazer matéria, porque você não aceita aquele tipo de coisa. Então, quando você vai cobrir os outros clubes, sinceramente é um negócio bastante profissional. Você cobre ali. Eu cheguei a fazer Palmeiras vários treinos, fiz São Paulo também. E aí cheguei até na época lá, quase pouquinho ainda, Palmeiras saindo ali de Série B e tal, e tendo um convívio ali com o Jair Pisserni, depois, esqueci agora o outro nome do treinador do Palmeiras ali em 2004, e Estevão Soares. E aí você pega até uma relação com os caras e tal. Fiz, por exemplo, em 2005 também, já estava começando o Diário Lance, né? Então, quando você está começando, se aceita várias coisas assim de pautas mais malucas que tem. Eu fui, por exemplo, para a final da Libertadores, São Paulo e Atlético Paranaense, lá no Beira-Rio, né? O Atlético Paranaense não pôde mandar em Curitiba, o estádio não comportava, e mandou a final lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, e aí eu fui com a Independente. Eu estava no ônibus 1 da Independente, 2, 3 dias de viagem, e eu fui e voltei com a Independente no Sul para fazer matéria, reportagem, autorizado por eles e tudo mais, e eu viajei em 2005 na final da Libertadores. Então, você faz o seu trabalho como um jornalista normal e trazendo a notícia como ela tem que ser, sinceramente. A diferença para mim é que quando você está com o seu clube, como eu disse, aquilo normalmente, na hora das piores coisas, a tendência é não só você não passar pano para aquilo, é como você ser mais enérgico ainda, e com mais cobrança, porque aquilo ali você não aceita que o seu clube está passando por aquilo, né? E como você acabou de dizer, com o Corinthians você cobra muito, e então ninguém melhor do que você para conversar com a gente sobre as eleições do clube que vai acontecer agora dia 29. E a primeira pergunta que a gente tem para você é como que você vê a possibilidade de mudança nesse comando do Corinthians, que há 16 anos é comandado pela Renovação e Transparência, e agora parece que tem uma possibilidade de ter uma segunda via, da oposição sair vencedora dessa eleição. A eleição vai acontecer só uma correçãozinha dia 25 de novembro, né? Eu falei 29? Com dois candidatos. Depois de um bom tempo, só dois. Na última eleição, por exemplo, foram três. Na anterior foram cinco, na de 2018. E dessa vez não, vai ser algo mais polarizado, né? De um lado e do outro e acabou. Eu acho, sinceramente, que a oposição, depois de um bom tempo, ela tem chance de ganhar, mas ao contrário do que muita gente está. Ao contrário do que muita gente pensa, não vai ser nada fácil, de um lado nem do outro. Para mim, vai ser algo muito parelho mesmo. Porque quando você polariza assim, eu tô achando, sinceramente, que quem ganhar vai ganhar, sei lá, 52 a 42%, a 48%. 43 a 40, 53 a 47%, sabe? Eu acho que vai ficar muito parelho ali, vai ser bem na hora ali dos finalmente. Mas como eu disse, eu acho que a oposição dessa vez tem chance por dois motivos. A primeira é pela rejeição do atual candidato da situação, que é uma rejeição muito grande. Tanto é que o próprio grupo político demorou muito para aceitar e estava tentando colocar o Andrés ainda, que o Andrés aceitasse e tudo mais, porque sabiam que essa rejeição é grande, então ela não é só grande, uma rejeição interna, mas do exterior, então, quando eu digo exterior, é do muro do Parque São Jorge para fora, ela é maior ainda, né?
tá claro, o torcedor corintiano é uma rejeição grande, mas essa rejeição do muro para fora, ela não adianta muito, porque quem vota tá do muro para dentro. Então esse é um motivo que faz para mim a, a oposição ter alguma chance. O outro motivo, basicamente, é que são dois candidatos. E isso muda muito, né? Na última, com três, o Duílio ganhou com 37% só. Ou seja, 53%, perdão, 63% não quiseram o Duílio. Só que o 63% diluiu entre dois candidatos e o 37% dele ficou grande. Dessa vez não vai ter isso. Dessa vez é ele contra mais um. Então, o fato de ter apenas mais um concorrendo, eu acho que ele também passa a ter alguma vantagem, ou pelo menos possibilidade, o Augusto Melo, que é o da oposição, de ganhar. Mas vai ser parelho, vai ser bem parelho mesmo. Eu não tô. Tem um lado fala, vou ganhar com 70%, outro lado fala, vou ganhar com 70%. Eu não acredito nesse percentual, não. E você falou que não adianta a mobilização ser só do muro para fora, porque quem vota é só o sócio do Corinthians. Como que você vê uma possível expansão da votação para fiel torcedor e torcedores que não são sócios do clube do Parque São Jorge? Infelizmente eu vejo isso de maneira muito chateado e de maneira muito sem esperança. Porque é simples, quem está do muro para dentro não é interessante que quem está do muro para fora tenha direito a voto. Porque você hoje você tem poder, você vota, você tem uma carteirinha, você vira um diretor, você vira um assessor de diretoria, você vira um colaborador, você tem desconto com ingresso, com desconto, seu fiel torcedor também tem algum tipo de facilidade. E aí toda essa galera, vocês acham mesmo que eles vão querer que abra e muita gente do lado de fora tenha privilégios ou acessos que eles não têm? Que hoje ninguém tem? Então, sinceramente, eu não vejo nenhuma vontade política disso acontecer. Você precisaria que tivesse, primeiro ali, uma decisão de um presidente do Conselho Deliberativo, por exemplo, de armar ali uma votação. Ó, vamos lá, hoje à noite nós vamos votar se o fiel torcedor terá direito a voto sobre esse filtro. Eu também não sou a favor só, simplesmente, o cara tem um dia de fiel torcedor votar para presidente. Não, faz ali um filtro, né? Ou 3 anos de sócio adimplente, ou 5, ou sei lá, que o cara pague um valor a mais, por exemplo. Ó, é o seguinte, você vai ser fiel torcedor, mas você vai pagar, em vez de 100, você vai pagar 130, porque o 100 é o que não tem direito a voto. Você, como 130, você tem direito a voto, mas você não pode usufruir do clube, porque quem é do clube paga 260 para ir na piscina, para curtir, para fazer as coisas. Então, não é nem uma coisa nem outra. Você vai ter o voto que o sócio normal não tem, o fiel torcedor normal, mas você também não usufrui o clube com quem paga 260. Então, enfim, você pode fazer filtros ali bacanas que você garantiria as pessoas para terem direito a voto, mas eu sou muito descrente, eu não tenho muita esperança não, porque, repito, quem está do muro para dentro quer que fique exatamente daquela maneira, 3.000 votos para presidente, 3.500, na última foi 2.800, na antepenúltima foi 3.600, porque não tinha pandemia nada, e na última com a pandemia deu 2.800 apenas. É um número muito pequeno, né, para um clube da grandeza do Corinthians, saber que 3.000 pessoas estão escolhendo o seu presidente. O Inter, que abre para o sócio torcedor, tem 25.000 votos, o Grêmio 20.000, acho que o Bahia deu 8.000, o Santos deu 12.000, e o Corinthians lá com 3.000 votantes. É bastante ridículo isso. Então, Vessa, no último domingo ocorreu o debate entre os dois candidatos à presidência do Corinthians. E você postou no seu Twitter que não te agradou o jeito que foi debatido e que quem saiu perdendo foram milhares de corintianos. Como você avalia os dois candidatos? Eu achei do debate eles bastante despreparados, com ataques pessoais que
se a gente parar para pensar, o que, que o Corinthians vai ganhar, ou o que, que o corintiano vai ganhar, ouvindo que um é isso e o outro é aquilo? Nada. O que, que a instituição vai engrandecer? O que, que você conserta algo na instituição simplesmente atacando o outro? Então, acho que teve ataques desnecessários, teve lapso de história completamente errados, né? De campeão, um falando que é campeão da Sul-Americana e primeira vez campeão mundial em 2012. Acho que também promessas meio jogadas ao vento, que são difíceis de cumprir, promessas quase utópicas de que, tudo bem, faz parte, é uma eleição, né? Candidato faz promessa mesmo. Na política normal, e CC de clube também é assim. Então, assim, se a gente pegar tudo isso, ataques pessoais, erros históricos, promessas infundadas, frases completamente desconexas, né, uma com a outra ali, não tinha nenhum tipo de conexão, muitas vezes o que estava, a frase que foi começada e aquela que foi terminada. Então, você vê um despreparo grande ali, você tá todo mundo querendo, quando fala do voto, não, eu vou votar nele porque ele é menos pior. Então, você não vota nem muito com convicção, você vota mais contra o outro do que a favor do... Você vota no B a favor do... Porque, na verdade, você tá contra o A, ou vota no A porque você é contra o B. Você não tá nem votando muito a favor. Essa é a eleição do Corinthians para 2023. A gente só torce para que o vencedor aí possa tentar fazer o seu melhor. O clube está longe de ser um coitadinho, né? O clube que faz quase 1 bilhão de receita, 800, 900, 1 bilhão de receita, mas tem muita dívida, fez muita bobagem, corroído pelos juros absurdo, quase muitas vezes não sai do lugar. Então foram muitos erros que não serão em 3 anos, nem em 6, por exemplo, que você vai estar numa situação como o Flamengo está. Porque enquanto você não parar de gastar e com todas as dívidas que você tem, você pode arrecadar, 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 que você quase não vai sair do lugar, como está acontecendo. Muito se falou sobre o André Luiz querer trazer antigos presidentes para comandar o clube, enquanto o Augusto Melo falou em trazer pessoas qualificadas. Como você vê essas possibilidades? É, promessas. De um lado, um falando em pessoas técnicas. Tá, mas até agora ninguém sabe também quais são essas pessoas técnicas e tal. Precisaria deixar um pouco mais claro isso para o torcedor, sabe? Quem são essas pessoas técnicas dos setores principais do clube? Então, falar fica fácil. E o outro, como não tem experiência ali, principalmente no futebol, né? Nunca conviveu ali muito no CT do futebol, isso faz muita diferença. É quase que meio que apelar para gente que conviveu com o jogador, que conviveu com o dia a dia, que conviveu com Federação Paulista, com CBF, com esse tipo de relação. Eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não vou saber direito como agir aqui. Então, sinceramente, me preocupa as duas coisas, assim. Ficar só falando e não apontar para que a gente possa acompanhar, ir atrás de quem serão essas pessoas técnicas, de quem serão, e o outro que pensa em volta do passado, de pessoas que ajudaram aí de alguma maneira a aumentar tanto a dívida do clube. E a repercussão também desse debate fora nas redes sociais e dentro entre as torcidas também não foi nada muito agradável para nenhum dos dois candidatos. Acho que pior para o André Luiz. E antes do debate, a Gaviões soltou uma nota contra a chapa Renovação e Transferência. Você acredita que a repercussão que teve do debate, junto com essa carta da Gaviões, pode impactar muito o resultado da eleição dia 25? Eu não sei se muito, mas algum tipo de impacto sempre tem. Sei lá, 5%, 10% ali talvez, possa dos votantes ali falar, pô, do jeito que tá uma cobrança muito forte, acho que eu tava pensando, mas eu vou trocar. Eu acho que pode ter algum tipo de impacto. Para quem tá vivendo a campanha, nunca é bom, né? Ou sofrer nota oficial contra, ou ter um volume de gente como de uma maior torcida organizada contra você. Eu acho que de alguma maneira pode ter algum impacto,
mas também nada muito grande, assim, não é, não, muda tudo, antes era 50%, agora vai cair para 10, 20. Eu, sinceramente, não acredito não, é só mais a cabeça de um ou outro que você vai conseguir mudando. Ontem vimos o candidato André Luiz, ele recusou participar da Rádio Craque Neto. Você acha que isso foi prejudicial para a campanha dele? Eu tento compreendê-lo, já que tem um. E aí não é o Neto, né? Poderia ser comigo, poderia ser com qualquer outro. Ah, se esse cara eu vejo, ou eu ouço, ou me falam que ele me ataca, eu não quero ir lá. É um direito que ele tem. Mas eu acho, sinceramente, que não é das melhores coisas. Numa dessas, você confia no que você é, em quem você é, no que você pode fazer, você vai lá e rebate. Vai lá e usa seus argumentos, vai lá e bate de frente. E eu acho que isso daí ele poderia fazer. E ele acabou optando por não ir, eu repito, o que é um direito dele. O que eu acho ruim só é quando, por exemplo, faz as postagens na rede social e ele tá, ou ele, ou a campanha dele, enfim, estão fechando os comentários. Eu acho isso muito ruim para um cara que vai ser presidente do Corinthians, num sistema democrático, num clube que tem a democracia corintiana como um dos seus pilares, simplesmente ter comentário fechado para não sofrer hate, não sofrer cobrança. Ah, ninguém gosta de ficar sendo xingado. Sim, eu também não gosto, ninguém gosta. Mas é a liturgia do cargo. Eu tiro muito proveito da quantidade de seguidores que eu tenho em rede social, da minha visibilidade. Muito proveito, até financeiro, fechando patrocínios ou parcerias e tudo mais. Eu vou querer só isso? Eu vou querer só o bônus disso? Não, de vez em quando vai ter umas encheção de saco, vai ter os idiotas lá escrevendo bobagem. Cara, é do jogo, você ter esse discernimento de que tudo na vida tem ônus e bônus. Então, o cara quer ser o presidente do Corinthians, ele quer pleitear a possibilidade de ser o presidente de uma instituição desse tamanho, ele tem que saber que não vai ter só coisa boa, que o bicho vai pegar também. Tudo tem ônus e bônus na vida de todo mundo e que o presidente do Corinthians vai ter. Cara, o cara vai ser idolatrado, o cara vai viver viajando com o time, vai se ver o vestiário, vai ter jogadores que ganham milhões ali, tudo como seus subordinados, olhando para você de baixo para cima, onde for nos estabelecimentos vão querer te paparicar. Deve ser uma delícia ser presidente do Corinthians, mas não é só delícia, ele vai ter a hora que o bicho vai pegar para o seu lado também, de cobrança, de extensão de saco, como também para os jogadores. Então, porque a parte boa, só querer o bônus da coisa, até eu que sou mais bobo, né? Tem o ônus também do negócio. E o Corinthians viu a sua dívida aumentar muito com os antigos presidentes do clube, e em especial o André Sanches. Mas no mandato do Duílio diminuiu um pouquinho essa dívida. Você acha que vai afetar alguma coisa na campanha? Vai, de alguma maneira tem impacto, né? O Duílio baixou só um pouco a dívida, mas ela basicamente também estabilizou, coisa que não estava acontecendo. Ela estava galopando, ela estava subindo, 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 subindo com o Andrés, e aí com o Duílio ela estabiliza. É um avião que só estava subindo, ele foi lá e opa, desse jeito vai explodir aqui, deixou estabilizar. Ele estabilizou, e aí pegou com 949 a dívida total, né? 949 milhões, baixou para 912, baixou para 910 e a projeção é uns 890 agora no final de 23. Então você deu uma estabilizada e baixou 5, 6% da dívida. Vai ter muita gente que analisa que é pouco, que foi pouco depois de 3 anos, e vai ter gente que acha que é um percentual bacana e que o principal foi até não subir a dívida e mesmo assim estabilizar e deu uma caída e deu uma quedinha já tá bom. Então vai ter análise dos dois jeitos. Eu acho que o trabalho dele está longe de ser como muita gente está citando aí o pior presidente da história. Eu não acho isso. Ele foi talvez muito menos nocivo financeiramente do que o Andrés foi na última gestão,
que dobrou a dívida, enfim, cometeu muitos erros, ele mesmo assume que a coisa não caminhou bem. Só que o 23 dele, ele faz muita bobagem, ele erra demais, e aí você passa a ficar com uma imagem muito ruim no seu último ano de gestão. A última impressão, dizem que a primeira impressão que fica, mas eu acho que a última também, ela é muito impactante. E aí depois de um 2021 que eu julgo bom, a diretoria ficou 8 meses sem contratar ninguém, aí depois trouxe o Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho, enfim, aqueles jogadores todos no final de 21. O 22 mantém ali uma comissão técnica cara, portuguesa, muito experiente, com muita qualidade, que também faz boas campanhas ali, que não deram título, mas a melhor Liberta em 10 anos, a melhor Copa do Brasil em 5 anos, chegando na final também. E a pior colocação no brasileiro foi o quinto lugar, né? 34 rodadas em quarto, até quarto, e 4 rodadas em quinto. Então, uma boa campanha durante o ano. Só que aí o seu 23 você bagunça tudo, faz uma cagada atrás da outra, uma tomada de decisão errada atrás da outra, efetivando treinador que não merecia, trazendo treinador e deixando ele muito tempo, treinador ultrapassado, não percebendo que seu elenco ficaria com jogadores muito mais velhos e que isso poderia te atrapalhar no terceiro ano, não contratando ninguém, perdendo seus titulares, enfim, uma sucessão de problemas que fazem com que o Corinthians chegue aí na reta final do Brasileiro numa situação muito complicada. E essa situação complicada que você falou vem muito da piora do time de 2022 para 2023. E agora o Duílio vai entregar o time com muitos jogadores acabando o contrato, muitos sem contrato. E você avalia que isso pode ser bom para o futuro presidente, que ele vai poder montar um time com a cara dele, com os jogadores que ele entende que são adequados para estar no time? Ou você acha que o próximo presidente pode ter uma dificuldade muito grande e atravessar um 2024 complicado como foi esse 2023? Eu acho que falta de grana, dívida, ela vai seguir, e isso vai atrapalhar muito, mas ao mesmo tempo você tem a oportunidade aí com 10 jogadores acabando o contrato de você dar uma mudança radical, fazer um buraco grande. Buraco que eu digo é deixar de ter que gastar muitos milhões por mês, porque são muitos jogadores que têm salário alto que podem sair, como Paulinho, Fábio, Gil, Renato, Juliano, Cantilho, Bruno. Pô, uma galera aí que deve custar aí por baixo uns 8 milhões de reais por mês, pelo menos pelo Corinthians. Ou seja, você pode repor, porque o Corinthians não precisa que você simplesmente liberar esses jogadores e não trazer ninguém. Você tem condição de pagar uma folha maior, de novo. O Corinthians faz 800, 1 bilhão aí, exatamente para poder fazer. É que tem muitos juros para pagar, muita conta para pagar, mas receita vai ter. Então você pode depois trazer outros jogadores e tentar falar, ó, eu saiu esse daqui ganhava 1 milhão, estou trazendo um de 600 mil, um baita jogador, mais jovem, que vai custar 600 e não 1 milhão como aquele que estava. Então você consegue, sim, eu acho, ir trabalhando para um 2024 melhor e mais tranquilo, mas os obstáculos ainda vão surgir. De acordo a declarações da oposição, Mano Menezes, o novo treinador do Corinthians, pode ter seus dias contados no Corinthians. Você acredita que se o Augusto vencer, ele realmente sai ou tem opções melhores no mercado? Cara, é muito difícil falar da cabeça de uma pessoa, né? Vai ser. E o sistema é presidencialista. A caneta vai ser dele e ele faz o que ele quiser depois. Eu acho que se ele fizer isso, vai ser uma enorme bobagem. Mano Menezes é um cara que já teve 2 passagens no Corinthians, 2 grandes trabalhos. Tem experiência, tem história no clube, é deixar ele trabalhar. Além de tudo, você tem uma multa alta para você pagar, né? E aí já é muito ruim nessa hora ter que gastar mais um dinheiro com multa. Então, sinceramente, se eu sou Augusto, eu deixo ele trabalhar, ele já vai ter conhecido o elenco, os defeitos, as virtudes, vai poder montar o elenco já desde agora, e eu tenho certeza que o Mano tem capacidade, conhece o mercado,
e pode trazer jogadores interessantes que não custem muito ao Corinthians, e deixar ele trabalhar. Eu, sinceramente, se o Augusto fizer isso, chegar e tocar o treinador, por mais que ele possa trazer um treinador também de qualidade, mas eu acho que, sinceramente, seria um erro pela multa que vai ter que pagar, pela interrupção de um trabalho. Eu acho que seria um enorme vacilo da parte dele se fizer isso. E na apresentação do treinador, o Duílio falou que até dia 31 de janeiro ele vai ser o presidente e tomará as decisões que ele achar melhor. Você acha que se a oposição vencer, vai ser uma transição tranquila? É, deveria ser, né? Deveria, porque o clube é o bem maior. O clube está acima das pessoas, está acima de qualquer um. Sem dúvida nenhuma, deveria ser. Eu espero que seja, só que dependendo do grau ali de ataques e tudo mais, podemos ter ali problema nessa hora da transição. Aquela pasta ali que estava ali cheia de documento, eu tranquei ali na chave e lá pro dia 31 eu te dou ela. Não, você não vai pegar ela antes. Você vê as coisas antes. É ruim, seria ruim para a instituição e eu não espero que, menos do que o Duílio, ajudar nessa transição pensando no bem do Corinthians. Mas, como ele mesmo disse, a caneta, as decisões até 31 de dezembro realmente são deles, viu? É do Duílio. O candidato Augusto Melo vem com algumas propostas ousadas, em especial com a Neoquímica Arena, que ele está falando que ele vai ampliar os setores populares. Como que você vê essa possível ampliação? Você acha que é viável economicamente? Você acha que pode gerar bons frutos para o time ou você acha que é desnecessário nesse momento? Não, possível só que você vai ter um transtorno e um prejuízo momentâneo financeiro. Porque para você aumentar a capacidade, nós estamos falando de setor fechado. Ou alguém vai subir um guindaste ali, colocar uma pedra com 10 mil pessoas na sua embaixo. Você vai subir um guindaste, vai pendurar um negócio lá com 10 mil pessoas embaixo de você. Você não vai, você vai fechar o setor. Então, para você aumentar a capacidade da Sul, você vai ter que jogar a galera da Sul para leste, que vai jogar para oeste, que vai faltar lugar. Então, um setor fechado até que ele seja reaberto. Aí você vai para norte, mesmo procedimento, mais algum tempo. Pode subir os dois juntos? Pode, mas você vai ter que tirar mais espaço do torcedor durante esse tempo e menos dinheiro para ganhar. Então, além de tudo, você vai ter que ter também, talvez, uma empresa para te ajudar, porque na teoria você não poderia pagar, você não pode tirar dinheiro hoje para fazer. Pode ter uma empresa, um patrocinador que está querendo uma parceria? Pode ter. Ele está dizendo que é possível que tenha tal. O que eu só acho é que seja qual for o presidente do Corinthians, ele tem a obrigação de pensar desta maneira. Eu nem fui olhar a viabilidade, se consegue, se não consegue, é outra coisa. Mas ele tem que pensar que é possível. Ele tem que tentar. Porque se o Corinthians, que está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a sua torcida, a imensa maioria, no estado mais rico do país, na cidade mais rica do país, no PIB mais importante do país, se você não pensar que é possível colocar 60 mil pessoas em vez de 44, 65 num jogo, então você subiria aí mais 10 mil lugares, basicamente, 8 mil, 10 mil, cada um atrás dos gols, daria para pôr o negócio popular, um número maior de popular. Eu acho, sinceramente, que tem que pensar em viabilizar a coisa, assim. Eu não vou aceitar um discurso de que não, deixa do jeito que tá, a gente não tá dando 45 de média, tá dando 39, então não tá nem lotando. Mentira, que não lota porque se sobra camarote, ativo, isso é mentira. Quem fala uma bobagem como essa? Os ingressos populares, ah, norte, sul e leste, basicamente lotam todo o jogo. Você pôr um público para estar naquele lugar, você vai poder ofertar para mais pessoas estarem naqueles lugares mais baratos. Então, sinceramente, eu acho que é só não ter o discurso pessimista de que não dá. No mínimo, corra atrás para saber se é possível.
No meu timão, vocês fizeram uma enquete entre os candidatos Augusto Melo e André Negão, e o Augusto acabou ganhando com uma larga escala. Olhando nos bastidores do Parque São Jorge, você acredita que o candidato da oposição está com vantagem? Não, não porque essas enquetes de internet, elas não valem muito para o pleito, né? Para as urnas, porque essa galera não vota. É legal de saber. Eu imagino que tanto que o Augusto Melo está usando a nossa enquete aí nas suas redes sociais e tal, está divulgando bastante, porque para ele é maravilhoso saber que deu 96% a favor dele. Só que na prática, quantos desses, sei lá, foram quase 12 mil votos, se não me engano, alguma coisa assim. Quantos vão votar? 50? 100 que votaram? No máximo? Então, na prática, eu não sei se muda muito assim. Meu primo mora no interior do Japão e votou no Augusto. Não mudou nada para a eleição. Então, sinceramente, é a hora da urna que vai valer a coisa mesmo, viu? Você acredita que no dia da eleição o clima do Parque São Jorge vai estar tranquilo, na medida do possível, ou terá protesto da torcida, das organizadas contra a renovação e transparência? Eu acho que pode até ter manifestação do torcedor, mas na teoria eu acho que não pode acontecer de ter problema, mas com polícia lá e tal, acho que na teoria não vai dar tanto problema. O que eu acho que vai ter um clima mais pesado entre os dois lados mesmo. Porque os dois lados estão muito confiantes, os dois lados têm certeza, né? Eles não acham, eles têm certeza que vão ganhar. E aí eu acho que o perdedor pode subir a cabeça ali, pode esquentar um pouco a cabeça e aí a gente ter algum tipo de problema ali de hostilidade, alguma coisa assim. Tem uma situação que muda também em relação à última, né? Na última foram urnas, acho que eram 12 urnas, se não me engano, de vidro, de acrílico, e você ia abrindo urna a urna, e aquilo ia diluindo a sua emoção, ou a sua tristeza, ou a sua raiva, ou a sua alegria. Então abre a número 1, 50 votos para esse, 100 para esse, 150 para esse. Vamos lá, conta tudo. Abre a 2. Tá. Aquilo vai diluindo. Dessa vez é urna eletrônica. Então o que se fala é que pouquinho tempo depois que acabar, fechar a eleição, alguém vai apertar um botão, sai um papel e com o resultado de um lado explode de felicidade e o outro vai explodir de raiva. E aí nessa hora que a sua adrenalina sobe, pode ter um outro ali fazendo bobagem. Então é bom lembrar aí que não vai ser diluído ali a emoção como foi na última, não. Bom, as nossas perguntas sobre a eleição acabou, só que a gente aqui no nosso programa, a gente tem um quadro clássico que é um bate-bola pra acabar. Bate pronto. A pergunta e você responde rapidão, fechou? Bora lá. O maior jogador que você já viu jogar no Corinthians? Cortou, mas acho que você perguntou o maior jogador que eu vi, né? É o maior. Pra mim, Marcelinho Carioca. Mais de 200 gols pelo Corinthians, mais de 400 jogos, 10 títulos. Só nos rivais ele fez quase 50 gols, no Palmeiras, no São Paulo e no Santos. Então, para mim, é o Marcelinho. Claro que o Cássio hoje já é top 3 também, tudo. Para muita gente é o maior, mas para mim segue sendo o Marcelinho. Tem muita galera jovem como vocês que talvez nem viram o Marcelinho direito jogar, mas da minha geração, de tudo que eu vi, é o Marcelinho. Agora, o melhor jogador que você já viu jogar no Corinthians, aquele mais habilidoso. Cara, é, foram muitos jogadores bons, né? Mas eu acho que eu vou ficar com o que eu particularmente gostava, que fazia quase tudo certo, o tempo inteiro, que é o Ricardinho. Acho que ele jogou muita bola, assim. Ele jogou esses dias lá no jogo de veteranos e quem não conhecia ele, via ele fazendo as enfiadas de bola e tal, falava, cara, esse cara era assim, você imagina esse cara jovem, magro, fazendo tudo certo, então ele era um monstro de jogador. Então, tecnicamente, assim, eu vou ficar com ele, vai. E o Ricardinho até jogou bem no jogo contra os Legends, né? Contra o Real Madrid.
É. e tal. E agora que a gente tá em assunto eleição, presidência, o melhor presidente da história do Corinthians. Caramba, ela é difícil, né? Eu não gosto, é sempre mais difícil, né? Porque os caras fazem muita bobagem também, não tem ninguém que faz nada perfeito, mas sei lá, se eu fosse dos que eu vi assim tal, eu vou ficar com o Mário Gobi, né? Por conta do título da Liberta, título mundial, eu acho que chegar no topo do mundo ali é muito difícil. E você tem que ter feito um trabalho bom, claro que ele é só uma partezinha, né? Porque você tinha toda uma comissão técnica, jogadores, diretoria e tudo mais, mas eu acho que eu ficaria com o Mário Gobi. E É, também, citando o Andrés também, que é importante, na primeira passagem, a segunda passagem a gente falou, ele só faz bobagens e tal, mas a primeira dele de reconstrução do clube, de Ronaldo, precisa ser citado, precisa ser lembrado, porque é uma passagem muito grandiosa também. e hoje a gente tem uma discussão sobre a lateral esquerda do Corinthians que tá um problema. Fábio Santos, por causa da idade, não consegue jogar todos os jogos. O Bidu parece que não vai dar conta do recado. E essa semana na mídia veiculou dois nomes: o Marlon do Cruzeiro e o Santiago Montiel do Argentino Júnior. Se fosse para você assinar o contrato, qual dos dois você traria? Ah, a lateral esquerda a coisa virou um problema, né? Quando joga um, você quer o outro, quando joga o outro, você quer um. A verdade é que o Corinthians está terminando em 23 praticamente sem lateral esquerdo. Eu acho que tem que trazer dois para o ano que vem, não é só um. Eu acho que o Bidu me traumatizou um pouco vindo do Cruzeiro e tal. Acho que eu ficaria com o Montiel por ser estrangeiro e tal. E me parece com uma margem de crescimento melhor, 22 E anos. vai ser difícil vir, né? Porque o Corinthians tá discutindo com a diretoria do Argentinos, né? Vai ser complicado É, também. Bom, tem que pagar primeiro o Fausto Vera, né? então. Agora, qual que é a pior derrota que você já viu na arena? Tipo, que traumatizou. Caramba, na arena, é, sei lá, é, já rolaram algumas, né? Mas eu acho que pela expectativa, pelo time que era, pelo time que tinha, eu acho aquela do Guarani do Paraguai de 15 dolorida, assim, porque tanto que o time era tão bom que foi campeão brasileiro no final do ano. E foi uma sucessão, né? Você toma ali um 2-0 no Paraguai, meio com o Cássio errando numa coisa que ele nunca erra assim, uma falta besta de batida e tudo mais. E aí você traz o resultado, tem uma expulsão que te atrapalha, você fica com 10 e tal. Aquelas coisas do Corinthians, né? De perder a cabeça e tal. Eu acho que ficaria com essa derrota aí, que foi bem dura mesmo. E o melhor jogo que você viu em Itaquera? Aquele jogo que você fala, nossa, hoje tá dando tudo certo, porque normalmente não é muito assim, né? Cara, eu acho que eu vou dividir em três partes aí. O gol mais legal que eu vi, o momento de gol mais para mim especial é o gol do jogo contra o Palmeiras em 2017, pelo contexto, um homem a menos, com aquela injustiça da expulsão errada. O jogo mais legal que eu vi foi o 6-1 do São Paulo, que é um jogo você joga com reserva, estádio lotado, levanta a taça, mosaico, 6 gols, a torcida do Corinthians aplaudindo o gol do adversário, o Cássio pegou pênalti, celebridade sendo mostrada no telão, a torcida do São Paulo indo embora no intervalo. Tem requintes de crueldade naquele jogo ali que pouca gente lembra, mas eu ficaria como jogo aquele ali, o gol do Jô. De virada, por exemplo, eu curto muito uma que é meio surreal, que é um jogo que não valia muita coisa, mas Corinthians e Curitiba, 2016, cai o mundo na Neoquímica Arena, uma chuva absurda, e você está perdendo até 46 do segundo tempo, você empata aos 46 e vira aos 49, numa coisa da bola sendo empurrada para dentro, com chuva, tá? O gol do Wendel e do André. Eu gosto muito dessa virada aí também. Foi um dos últimos momentos do Tite no Corinthians, né?
Você conheceu muito jogador do Corinthians, eu acredito, e qual que é o mais resenha que você conheceu? Ah, cara, acho que o mais resenha, cara, é um cara que eu mais gosto, assim, eu queria muito que ele fosse meu amigo, assim, e não é, né? Mas eu queria que, principalmente, depois dele parar, eu queria muito que ele fosse meu amigo, assim, comer uma pizza em casa, assim. O Fábio Santos, eu acho que é um cara espetacular, todo mundo adora ele, a resenha dele, as conversas, o jeito que ele é. Um cara que sempre respeitou a instituição, sempre fez o seu melhor. Se não está conseguindo agora é porque o corpo não está deixando, não é porque ele não quer. Então, eu acho que eu ficaria com o Fábio Santos. Quem é o seu maior ídolo no jornalismo? No jornalismo, Sim. pô, cara, é mais difícil. Tem muitos caras que eu gosto, assim, muitos caras que eu admiro até em funções diferentes, como narrador, tem como comentarista, como repórter. É, mas eu acho que é um cara que sempre, pelo menos na época de faculdade e tal, que me inspirou muito assim, foi o Juca Kfouri, por ser um jornalismo combativo e tal, que é mais ou menos o que eu tento fazer também. E eu acho que eu ficaria com o Juca muito, desde a época ali, uma admiração que eu tenho desde a época de aluno de faculdade. Eu acho que eu ficaria com ele. Agora, fugindo um pouquinho de Corinthians, essa aqui é um pouquinho eu que pedi especialmente pra colocar. Messi ou Cristiano Ronaldo? Ai, cara, os dois são muito fora da curva, né? O que eu acho é assim, o Messi, ele tem um talento natural. E o Cristiano, ele é um talento, entre aspas, fabricado. Então, o Messi, ele é o que ele é porque ele nasceu, porque ele estava com o talento dele ali pronto. O do Cristiano me parece um cara que foi em busca do talento dele, que foi forjar aquilo que ele é hoje. Se ele fosse um vagabundo, um cara que não cuidasse dele, do corpo, se ele fosse zoeiro como o Neymar, por exemplo, ele jamais seria o Cristiano Ronaldo, porque o talento dele não me parece natural como o do Messi. O do Messi me parece que se ele fosse um Neymar de brincadeira, e não é, né? Um cara sempre muito sossegado, mas se ele fosse mais de zoeira, ele também ainda manteria a sua genialidade. A impressão que eu tenho é que o Cristiano não conseguiria ser o gênio que ele é se ele não fosse forjado, cuidado, tomasse os cuidados necessários para ser. Então, eu acho que eu ficaria com o Cristiano porque foi buscar a posição que ele busca hoje. E vai ter gente que vai preferir o Messi, que já é um talento mais natural. Mas eu acho que o fato dele ter ido lutar por ela, por esse protagonismo, eu ficaria com ele, Certo, com o Cristiano. certo. Certo. Fagner ou Alessandro? Cara, os dois foram muito importantes na história do clube, né? O Alessandro chega na Série B, cara. Então, quando você chega na Série B, você tem que ser lembrado, você tem que ser respeitado. Depois vai para o topo do mundo, né? Então a gente fica meio desfocado aí com esse lance dele ser dirigente. Mas o Fagner também, cara, 500, quase 550 jogos, 5 títulos pelo clube, 10 anos de titular. Não é qualquer um que é 10 anos de titular do Corinthians, cara. Você tem que ser muito diferente para você aguentar a pressão que é, a encheção de saco que é, o tamanho da responsabilidade. Se você não for muito diferente, você não dura 3 meses, como a gente vê aí um monte de Zé Ruela indo embora com 3 meses, 6 meses de clube, uns que nem pisam lá dentro, porque não suportam. Então, eu acho que eu ficaria aí com o Fagner aí, eu acho. Ficou muito mais tempo no Corinthians do que o Alessandro. Certo. Entre Jadson, Renato Augusto e Danilo, pra você qual deles é o mais gênio? Também é muito difícil, todo mundo com a sua história muito bonita no clube, com números bacanas, né, no clube também, mas eu talvez possa ser o mais impopular, eu ficaria com o Jadson. Ele tem 260 e poucos jogos pelo Corinthians, se eu não me engano.
ele deu entre gols, 50 gols, 63 assistências. Ou seja, basicamente a cada 2 jogos, ou saiu um gol ou ele dava uma assistência para o gol. Isso é muita coisa. Então, além dos títulos todos que ele conquistou tal, é um número muito alto. Assim. A cada 2 jogos, você participar de um gol é muita coisa. Mas o carinho, enfim, que eu tenho pelo Renato, enfim, o Renato tá no coração de todo mundo, né? E o Zida também fazia as coisas certo, era aquele jeito dele frio, calculista, e sinceramente os títulos todos de 2011, 12, 13, sem o Zida, sinceramente eu acho que não teria conquistado não. E se você tivesse a oportunidade de, hoje em dia, falar com o Mini Vessone, o que você falaria para ele que estaria começando na carreira de jornalismo? Cara, pra ter resiliência, velho, porque vai ter que ter. Na Rádio Transamérica lá em 2004, eu me lembro bem, eu ganhava 2 passes, na época era passe de ônibus, né? Não tinha bilhete único, não tinha nada, era passe, você destacava o passe e ganhava, se eu não me engano, R$ 110, R$ 120 por mês para comer e tudo lá, quando eu fosse trabalhar. E mesmo no Diário Lance depois, fazendo muita coisa, trabalhando pra caramba, encarando uma viagem, por exemplo, com a Independente de 36 horas para o Rio Grande do Sul, parada, polícia e tudo que acontece ali numa caravana que os caras também sofrem, né, com revista e tudo mais. E tive que voltar de lá também, com fome, não sei o quê. Então você encara muita coisa no começo. Então acho que resiliência, assim, sinceramente, porque realmente o começo não é fácil para ninguém, pode ter certeza disso, mas é uma profissão maravilhosa que ela é muito importante, ela tem muito impacto na vida das pessoas, ela tem muita visibilidade, né, te traz muita coisa boa, mas que você não tem muito final de semana, não tem, muitas vezes é menos valorizado financeiramente do que deveria, trabalha demais, não ganha tanto, mas é uma profissão espetacular, sem dúvida nenhuma. E se você puder falar pra gente qual que você acha que vai ser o resultado das eleições? Não sei, cara. E não é ficar em cima do muro, não. Sinceramente. Porque meu palpite é isso. E eu não tô falando da boca pra fora. 59-41, 58-42. Vai ser um negócio 59, sabe assim, muito apertado mesmo, assim, 48-52, 49-51. Puta, vai ser muito apertado. Eu não vou ficar em cima do muro aí, mas é porque eu tô com essa impressão mesmo. Então foi isso. Muito obrigado, Vessa, por participar aqui com a gente. Eu falo por mim, por eles e por muitos amigos nossos, você é uma referência na profissão pra gente. A gente sempre que pensa em Corinthians, sempre que pensa em jornalismo, a gente pensa em você, é impossível não pensar. Tanto pelo trabalho que você faz no Meu Timão, quanto pelo trabalho que você faz nas suas redes sociais. E você ter esse tempo com a gente é muito importante pra gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Segue a gente em todas as redes sociais e valeu! Valeu. Obrigado, Vessa. Valeu, Vessa. Valeu, viu? Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Sigam firme aí, precisa de alguma coisa. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, Vessa. Domingo estaremos lá, vai estar também, lógico, né? Vou estar lá também. Fechado. A gente se tromba lá de novo. Tranquilo. Valeu, Vessa. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.